Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui sobre matemática. Eu sou o professor Adriano Peixoto e a gente vai dar continuidade aqui à resolução da prova da ESA de 2020. Eu já resolvi no vídeo da semana anterior as questões de 1 a 6, tá? E agora a gente vai resolver as questões de 7 a 12, concluindo a prova aí. Essa prova foi aplicada em 2020 para ingresso na Escola de Sargento das Armas no ano de 2021. Certo? A questão número 7, que é a que a gente vai começar aqui, trata de função quadrática e essa questão foi anulada. Vamos ver por quê. Tá? O lucro de uma empresa é dado por uma lei, L de x igual a menos x quadrado mais 8x menos 7, em que x é a quantidade vendida em milhares de unidades e L é o lucro em reais. Qual o valor do lucro máximo em reais? Bom, o que a gente vai precisar fazer? Se é uma função quadrática, né, que é este o caso, eu estou querendo lucro máximo, eu estou preocupado com o vértice. Tá? Lembre o seguinte, quando eu tenho uma função quadrática, vou fazer uma pequena representação de um gráfico aqui no plano cartesiano. Aqui seria o eixo x e aqui seria o lucro, L de x, tá? Representado aqui. E essa função quadrática, observe que ela é negativa aqui, ó. Então, ela tem concavidade para baixo. Vou fazer uma representação aqui, seria algo deste tipo aqui, ó. É só um pequeno esboço para ter uma ideia. E o lucro máximo é obtido aqui, né? Neste pontinho, a gente vai ter aqui o nosso lucro máximo. Então, aqui nós temos o vértice. E o vértice de uma parábola é obtido da seguinte maneira: você pode calcular o x do vértice, que seria a coordenada x, usando a fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o que a gente está interessado aqui, que seria o nosso L aqui, ó, seria o menos delta sobre 4a, tá certo? Então agora é só a gente aplicar esta fórmula na nossa função. Se a gente olhar a nossa função quadrática que está aqui, o nosso A vale menos 1, o B vale 8, deixa eu arrumar aqui, B vale 8, e o C é igual a menos 7, tá? Menos 1, 8 e menos 7. Então, e o delta, né, lembrando também, não coloquei aqui, o delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, a gente vai calcular o y do vértice fazendo menos o delta, que seria b quadrado, 8 quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 7, sobre 4a, seja 4 vezes menos 1. Bom, daí o que a gente obtém? Né? Embaixo é menos 4 e aqui em cima tem esse menos, então já vai ficar positivo, né? O menos com menos vai dar mais aqui. A gente vai ter 64, aqui menos com menos dá mais, com menos dá menos, e 4 vezes 7, 28. 64 menos 28 sobre 4. Né? Lembrando que aqui com esse menos, com menos 4 ficou positivo. 64 menos 28 dá 36. 36 sobre 4 é igual a 9. Agora vamos olhar para as alternativas aqui e pensar um pouco. Ele diz que o lucro é dado em reais. Então o que a gente encontrou foi 9 reais. E a resposta também ele quer em reais. Então não tem essa alternativa aqui. Certo? Então é por isso que essa questão foi anulada. O que poderia fazer para arrumar a questão é o lucro sendo dado em milhares de reais. Quando a gente encontra 9, significa 9 mil reais. Aí seria a alternativa A, certo? Então, questão anulada. Vamos para a questão de número 8. Essa aqui trata de uma inequação modular, tá? Então, eu quero a solução da inequação. Qual das alternativas eu preciso marcar aqui, ó? Solução vazia, ou x maior ou igual a 2, e assim por diante. Bom, como eu resolvo a inequação modular? A inequação que nós temos aqui é essa, módulo de 3x menos 10 é menor ou igual que 2x. Tá? Uma coisa que é interessante observar, que
que aqui acho que não vai ser muito problema, se a gente não seria problema se a gente esquecesse disso, é que o módulo sempre vai dar um valor positivo. Então, do lado direito aqui, ó, da desigualdade, isso aqui nunca poderia ser negativo, tá? Um x igual a menos 1, por exemplo, não poderia entrar aqui na solução. Né? Então, x negativo não vai poder fazer parte, porque a esquerda é sempre positiva e não pode ser menor que um valor negativo. Tá ok? Então, duas alternativas aqui já seriam eliminadas, porque x menor ou igual a 2 não pode porque inclui número negativo. X menor ou igual a 10 não pode porque inclui número negativo. Então, só pode ser a letra B ou a E, ou ainda não ter solução. Né? Seria uma outra hipótese, que seria o vazio. Bom, como que a gente resolve isso? Numa desigualdade aqui, como é menor ou igual, para eu tirar o módulo, ficaria com a seguinte expressão. 3x menos 10 ficaria entre 2x e menos 2x. Tá? Então, toda vez que o módulo é menor que algo, significa que o que está dentro fica entre este algo e menos este algo, né? Que é isso que está acontecendo aqui, ó. Tá? Isso vem da onde? Isso vem da ideia de distância, tá? Então, se a gente coloca uma reta aqui real, eu ponho aqui o zero, ponho aqui, por exemplo, um kzinho aqui e um menos kzinho aqui. Tá? E eu digo assim, olha, módulo de uma certa coisa, por exemplo, módulo de x é menor do que k. O que isso significa? Significa que este x tem que estar por aqui, entre menos k e k. Porque módulo tem a ver, tem um pouco a ideia de distância. Então, módulo de x menor que k significa que a distância do x para o zero é menor do que o k. Então, teria que ficar aqui nesse meio. Então, a gente usa a mesma ideia aqui e fica, então, com duas, né, ou com um sistema de inequações para resolver, né? 3x menos 10 menor ou igual a 2x, ou 3x menos 10 maior ou igual que menos 2x, né? São as duas desigualdades que tem ali. Bom, aqui na desigualdade de cima, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, tá? Na desigualdade número 1, a gente faz 3x menos 10 menor ou igual que 2x, 3x menos 2x, que é 2x, que é x, menos 10 para o outro lado, 10, x menor ou igual a 10. Então, essa é uma parte da solução. A outra parte da solução sai daqui, ó, 3x menos 10 maior ou igual que menos 2x. Então, vai ficar 5x maior ou igual a 10, que fica x maior ou igual a 2. Então, você vai juntar esta solução com esta solução. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 2 e também menor ou igual a 10. Então, a resposta aqui é a letra E, né? Maior ou igual a 2 e menor ou igual a 10. Beleza? Vamos à questão aqui de número 9, uma questão que envolve progressão aritmética e progressão geométrica, tá? As duas progressões numa única questão. Aqui diz o seguinte, ó, se 40x, y e 5, né, esta sequência, é uma progressão geométrica de razão Q, e que 8 menos A e 7 meios é uma progressão aritmética, determine o valor de A. Bom, o que eu vou fazer aqui? Aqui tem alguns caminhos diferentes que a gente pode seguir, tá? Vou pegar a sequência aqui, que é a nossa progressão geométrica, colocar ela aqui embaixo para a gente lembrar de uma coisinha. Olha aqui, ó. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência que, a partir do primeiro termo, eu vou multiplicando pela razão, que disse que é Q, para obter sempre o termo seguinte. Então, eu sempre multiplico por Q. Né? Multiplico pelo Q, multiplico pelo Q de novo, multiplico pelo Q de novo. Cada vez que eu multiplico por esse número, que no caso aqui é a razão, eu obtenho o termo seguinte. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui para encontrar essa razão? Vou fazer a seguinte continha. Olha que interessante. 40 multiplicado por Q dá x, que multiplicado por Q vai dar y, que multiplicado por Q vai dar 5. Então, se eu fizer 40 vezes Q, vezes Q, vezes Q, eu vou encontrar o número 5. Ou seja, 40 vezes Q ao cubo dá 5. Beleza? Passo 40 dividindo, Q ao cubo é igual a 5 sobre 40,
Q ao cubo é igual, você simplifica aqui, vai dar 1/8. E quando você extrair a raiz cúbica, que a raiz cúbica de 1/8 é meio. Olha como foi tranquilo encontrar a razão desta progressão geométrica aqui. Agora, eu vou pegar esta razão da progressão geométrica e colocar na progressão aritmética, né? Então, a minha progressão aritmética é a seguinte, ó. Q é o primeiro termo, então é meio. Depois é 8 menos A. Depois 7 meios. E assim por diante. Eu estou interessado em descobrir esse A aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Descobrir primeiro a razão da progressão aritmética e depois descobrir o A. Essa é uma opção, tá? Ou a gente pode usar uma lógica da progressão aritmética, que é o seguinte: se você pegar um termo da progressão aritmética, ele sempre é a média dos termos do antecessor e do seu sucessor, tá? Então, também podemos usar essa continha. Ou seja, o que eu quero dizer? Numa progressão aritmética, essa relação aqui é sempre verdade, ó. 8 menos A, termo do meio, é a soma do antecessor com o sucessor dividido por 2, ou seja, a média do termo que vem antes com o termo que vem depois. Então ficaria 8 menos A, aqui ó, 1 meio mais 7 meios, né? Dá 8 sobre 2, que é 4, então ficou 4 sobre 2. 8 menos A é igual a 2, o que implica que A vale 6. E acabou. A igual a 6, letra D. Certo? Comenta aí se vocês já viram a solução dessa forma aqui, tá? Porque eu vi uma resolução para essa questão de uma outra maneira, mas eu achei essa forma aqui mais simples. Aí deixem nos comentários o que vocês acharam desta resolução. Bom, vamos para a questão 10, uma questão que fala de polinômios, tá? Então, o que a gente tem aqui? Dado este polinômio, analise as informações a seguir, ou seja, eu preciso ver qual das informações aqui são verdadeiras, quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, vamos lá, vamos analisar uma por uma. Afirmação número 1, o grau do polinômio é 5. Bom, o que é o grau do polinômio? É o maior expoente que aparece, o maior expoente da variável, né? No caso do x. Então, o maior expoente do x que aparece. Se a gente olhar termo a termo, o maior expoente do x que aparece é o 5, então o grau é 5, está correto. Então, a primeira aqui, ela é verdadeira. A segunda afirmação aqui é que o coeficiente de x ao cubo é 0. Bom, se o coeficiente do x ao cubo for 0, ele não está lá, o x ao cubo, ele não aparece. Então, a gente procura o x ao cubo aqui em algum lugar e ele não está. Então, é como se tivéssemos o seguinte, 0 vezes x ao cubo em algum lugar aqui, que é 0 e por isso que ele não está aqui. Então, é correto dizer que o coeficiente, ou seja, o número que está multiplicando, né, o termo, sim, é 0. Verdadeiro. O valor numérico do polinômio P de x para x igual a menos 1 é 9. O que é o valor numérico de um polinômio para um certo valor de x? É quando eu substituo este valor de x aqui, ó, na minha variável e calculo, encontro o resultado. Se for 9, é verdadeiro. Se não for, é falso. Vamos calcular aqui. P de menos 1 vale 4 menos 1 elevado à quarta, mais 3 menos 1 elevado à quinta, menos 5 que multiplica menos 1, mais menos 1 ao quadrado, mais 2. Menos 1 à quarta dá 1, então ficou 4 aqui. Menos 1 à quinta dá menos 1, ficou menos 3. Mais 5, mais 1, mais 2. Isso está dando, vamos ver aqui, 5 mais 4 dá 9 e o restante zerou. 2 mais 1, 3, menos 3, nada, está dando 9. Então, é verdadeiro também essa daqui. E vamos ver a última diz o seguinte, um polinômio Q é igual a P se somente C possui mesmo grau de P, né, e os coeficientes são iguais. Então, aqui tem um pequeno errinho nessa frase. Por quê? Os polinômios, para serem iguais, eles serão do mesmo grau, de fato, só que os coeficientes que são iguais são os coeficientes dos termos de mesmo grau.
Ou seja, eu teria que ter um polinômio de grau 5 e os dois coeficientes do grau 5 seriam o mesmo, os dois coeficientes do grau 4 seriam o mesmo, os dois coeficientes do grau 3 e assim por diante. Não simplesmente coeficientes são iguais, né? Precisa ter essa relação perfeitinha. Então essa daqui a gente pode dizer que é falsa. Tá? Então 1, 2 e 3 são verdadeiras apenas, então a resposta aqui é a letra A. Beleza? Vamos aqui à nossa penúltima questão, questão 11, que trata de geometria espacial, né? Em particular falando da esfera, né? A área da superfície de uma esfera é 144 π centímetros quadrados. O volume da esfera é igual a... Então, ele dá a área da superfície e pede o volume. São duas relações, né? As duas principais relações quando se trata de esfera, vamos dizer assim. Então, se eu tenho aqui uma esfera, temos aqui o raio da esfera. A gente sabe o seguinte, se eu quero calcular a área da superfície esférica, eu uso a fórmula 4π raio ao quadrado. E se eu quero calcular o volume, eu uso 4/3 de π raio ao cubo. O que a gente vai fazer? Como eu conheço a área, eu posso dizer, olha, 144π tem que ser igual a 4π r quadrado. Esse é o valor da área que eu conheço. Π dividido por π aqui vai dar 1. Né? Então, eu tenho que o raio ao quadrado é igual a 144 dividido por 4. Então, r ao quadrado é igual a 36, que nos dá um r de 3, né? Ou melhor, 6 centímetros. É a raiz quadrada de 36, 6 centímetros. Com a informação do raio, eu calculo o volume e a gente mata a questão. Ou seja, o volume é 4/3 de π vezes 6 ao cubo. Então, o volume será igual a 4/3 de π. 6 ao cubo dá 216. Então, o volume vai ser 4 que multiplica π. 4 que multiplica π, que multiplica 216 dividido por 3, que é 72. 72. Então, vai ficar 4 vezes 72, 288 π, como é volume, centímetros cúbicos. 278, ou melhor, 288 π, centímetros cúbicos, letra D. E para finalizar, né, questão número 12, uma questão sobre logaritmos. Mudando para a base 3 o log de 7 na base 5, obtemos. Então aqui eu estou falando de mudança de base. Olha só, a mudança de base, vamos lembrar de uma relação, da seguinte relação. Se eu tenho um logaritmo de A na base B e eu quero modificar para uma base C, eu vou escrever o seguinte. Vou fazer o log de A na base nova, na base C, dividido pelo log de B na base nova, ou seja, log de B na base C. Se eu aplico isso aqui, a gente vai achar a resposta direta, ou seja, o log de 7 na base 5, se eu mudar para a base 3, eu vou ter log de 7 na base 3 dividido pelo log de 5 na base 3 e acabou. Ó, log de 7 na base 3 dividido pelo log de 5 na base 3, que é a letra E. Beleza? Então, finalizamos aqui essa prova. Então, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha, deixa comentários sobre a resolução, alguma sugestão, alguma dúvida. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.